uma cidade arrasada. Ele me abençoou, eu me ajoelhei. Fé, 3 milhões no encontro com o Papa. Euforia, fomos campeões um ano antes da Copa. Nasce um futuro rei. E morre o grande conciliador. Um acordo histórico une velhos inimigos. Fenômenos nunca vistos na natureza. Sustos. Espionagem. Acidentes impressionantes. Muita pancadaria nos estádios. E resgates espetaculares. 2013. O ano em que lutamos para mudar o Brasil. Um coral de protestos despertou o Brasil e espalhou um eco pelos 4 cantos do país. 2013 entrou para a nossa história como o ano do grito. Estava para nascer um sentimento arrebatador que iria contagiar como nunca os brasileiros. Tinha gosto de festa. Surgiu de um jeito manso, mas aos poucos foi se alastrando. Até que, de repente, a avenida já parecia pequena para tamanha multidão. Estou com 70 anos, mas eu estou sentindo que o Brasil não está mais deitado eternamente em berço esplêndido. A voz do povo agora que vai acordar o Brasil. Quantas vozes chamaram nossa atenção em 2013? Não tem médico de plantão? Desespero nos hospitais públicos. Primeiro tem que morrer para atender a gente? Os médicos também protestaram. Eu quero mais dinheiro pra saúde e educação. Saúde e educação. O lema virou o refrão. Professores em greve. Estudantes em alerta. Detonado o estopim das manifestações. Preço da passagem e qualidade dos transportes. Mais urgente que tudo é combater a corrupção, a ladruagem que tem no país. Vitória das ruas. Fraudes seguem na mira do Ministério Público. A Câmara dos Deputados rejeitou a PEC 37, que limitava investigações de promotores. Foi um ano de manifestações para lá de inesperadas. O cordão dos sem roupa a favor do voto aberto. Até índios em pagelança na capital da República. Várias tribos preocupadas com a lei das terras indígenas. A ciranda de protestos balançou até a economia. O freio no preço da passagem teve efeito a jato. Em 2013, o coral de apelos levantou o ânimo dos brasileiros. Tentaram invadir o Congresso Nacional e o Palácio do Itamaraty. Em muitos casos, a polícia não soube como agir e atuou com violência, cometendo excessos. No bairro da Lapa, um policial corre para cima de pessoas que estavam em um bar e atira spray de pimenta contra todas. Eles partiram para cima da população em geral, indiscriminadamente, tacando bomba para todos os lados. Do centro do Rio de Janeiro, o repórter Pedro Vedova, da Globo News, foi atingido na testa por uma bala de borracha disparada por um policial militar. Destoando do tom pacífico da maioria, grupos de vândalos partiram para a violência. O comandante da PM de São Paulo pede calma, mesmo depois de ferido. Calma!
Não deixa só pra perder a cabeça. Criminosos de máscara exibiram a selvageria da guerra. O grito de paz tentou calar a fúria. Brasil entrega essas coisas para vocês. Falta dinheiro? Imposto é que não falta. Brasileiros são os que mais pagam impostos na América Latina. Agora estão lá, na nota fiscal. As taxas crescem, mas os serviços encolhem. Que escândalo na Prefeitura de São Paulo. Auditores fiscais roubavam dinheiro dos impostos. Às vezes era 70. A confissão do corrupto. Gastava a fortuna com carros, apartamentos e orgias. E que escândalo também em São Paulo. Denúncia de corrupção no metrô envolve 3 governos tucanos. As irregularidades teriam ocorrido nos governos de Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra. A inflação caiu e olha que começou o ano lá em cima, a maior da década. O tomate foi o vilão da vez. E o campeão da roça? Fartura de grãos. Mas a super safra de milho e soja esbarrou no gargalo das estradas e dos portos. O governo privatizou mais uma rodovia federal. Depois das estradas, vem aí a nova lei para a abertura dos portos. Os estivadores protestaram, com medo de desemprego. Os petroleiros também fizeram greve, mas o campo de Libra do pré-sal foi a leilão. O governo arrecadou mais de 20 bilhões de reais com os leilões de concessão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Belo Horizonte. No balanço de 2013, será que o Brasil ficou mais pobre? O dólar subiu e o real caiu. O consumo esfriou e a indústria encolheu. Em compensação, o desemprego foi o menor em 10 anos e a renda dos brasileiros aumentou. Mas tivemos mais um bibinho. Seria culpa da crise lá fora? A crise internacional não bateu a porta da família brasileira. Em casa, os brasileiros se esforçaram e conseguiram pagar dívidas. E o Banco Central, bem que tentou conter a inflação. Mas os prefeitos correram até Brasília para pedir mais dinheiro antes que o ano acabe. O ano culminou com a sentença da Justiça. Acusados do mensalão atrás das grades. Um show de bola. Passamos no primeiro teste. Fomos campeões um ano antes do Mundial. Nossa seleção venceu a desconfiança e conquistou a Copa das Confederações. Contagem regressiva. Itália, México, Nigéria, Uruguai, Tahiti, Espanha, Japão, Brasil. O sonho estava só começando. Uma pequena Copa do Mundo. Sejam bem-vindos à Copa das Confederações. Estávamos em casa. Brasil é nós. Viva o Brasil! Todos os brasileiros unidos numa só voz. Num só abraço. E juntos entramos em campo. Vimos tudo, cada lance. A força de Hulk. Davi Luiz de cueca. Buffon bufando. Cabelos ao vento, cabelos presos. Todos os detalhes das jogadas. No estádio, no estúdio. Holografia de craque. Esse é o Neymar virtual. Um fenômeno em outro time. A seleção tem tudo para vencer esse desafio. Os
torcedores enfrentaram filas e as manifestações. Os torcedores que vieram para o jogo aqui, uma parte deles tendo que correr, porque vieram justamente pela avenida que está cercada pela polícia. E os torcedores também protestaram. Sua Excelência, a presidente Dilma Rousseff. Mas era só a cafuza rolar que o povo vibrava. Uma paixão. Pelos amadores do Tahiti. Eles tiraram fotos, distribuíram presentinhos. E foi mesmo um passeio. 6-1, 8-0, perderam até de 10-0. Mas ganharam o coração da torcida. Coxinha de Canoa, pra chegar aqui, seleção do Tahiti. Itália e Espanha invadiram a nossa praia. Balotelli e Buffon no Rio. Piquet no Recife. O resto do time em Fortaleza. Mas no gramado deram show. De bola, de gols. Fúria contra Azurra. Um duelo até o último segundo. Nós não tínhamos tempo a perder. Menos de 3 minutos. E Neymar fez de esquerda, de direita. Deu passes, ultrapassou todas as barreiras. Fez o pai chorar. Demos o nosso sangue. Seria grave? A gente fica apreensivo, mas já é a terceira vez que pra mim quebra o nariz, né? Fred marcou desequilibrado, desajeitado. Defesa e ataque juntos. A cada gol, arquibancada e campo se uniam. Quem nos colocou na vitória foi o torcedor. E a final? Ojalá fosse Espanha Brasil. Uma final que todos queriam. É a Espanha que vai enfrentar o Brasil na final da Copa das Confederações. E foi de arrepiar. Gol deitado. Deixada de bola. E quando o pior parecia inevitável, fomos imbatíveis. O gigante acordou. O campeão voltou. Câmeras, microfones, alta tecnologia. Quem não se sentiu observado, vigiado? A espionagem revelada em manchetes. Ninguém escapou. Um simples telefonema. Um correio eletrônico. Nada escapa aos espiões americanos. Tudo começou com um homem que sabia demais e resolve contar tudo o que sabia. I think that the public is owed an explanation. Milhões de chamadas monitoradas. Governos e empresas mundo afora espionados. Traidor ou defensor dos direitos civis? Sob suspeita, os Estados Unidos começam uma caçada ao ex-funcionário da Agência Nacional de Segurança. Edward Snowden aparece primeiro em Hong Kong. E como nos melhores filmes de espionagem, Moscou não poderia faltar na rota de fuga. Impedido de entrar na Rússia, 39 dias no aeroporto até conseguir o asilo político. E a conexão verde-amarela? Nascido nos Estados Unidos, baseado no Rio de Janeiro, o repórter revela um escândalo atrás do outro. Espionagem no centro do poder em Brasília. A Petrobras, alvo dos bisbilhoteiros americanos.
A confirmação está em documentos ultra-secretos vazados por Edward Snowden, aos quais o Fantástico teve acesso exclusivo. Relações estremecidas. Dilma cancela a visita a Obama e Obama cancela o encontro com o presidente Putin. Na reunião do G20 em São Petersburgo, constrangimento e um pedido de explicações. Tudo. Em inglês, everything. Mas e o celular da primeira-ministra Angela Merkel? As denúncias continuam a vazar, respingando no mundo inteiro. Alemanha, China, França. Você gostaria de viver no Brasil? Claro. Amigos, inimigos ou problemas? Câmeras ligadas em todo o planeta também gravaram o inacreditável. Cenas de arrepiar. Era para ser um lindo voo de balão na Capadócia. De repente, flagrante. Um balão furou o outro. Tudo gravado pelas câmeras dos turistas. O acidente fatal acabou com o sonho de 3 brasileiras. Em 2013, olhamos para o céu e vimos o foguete russo explodir. Um avião de carga despencar no horizonte do Afeganistão. E paraquedistas americanos resistirem ao choque no ar. Todos sobreviveram. Terra firme. Mas quem disse que o chão é garantia de segurança? Dona Mirtes, de 64 anos, nasceu de novo. Espero que esses motoristas aí tenham um pouco mais de consciência com a vida dos outros. O frentista foi arremessado pela caminhonete desgovernada e sobreviveu. Parece milagre. A carreta arrastou o caminhão guincho e atropelou um grupo de pessoas na rodovia Anhanguera, em São Paulo. Pelas estradas, de norte a sul, perigo sobre rodas. Caminhões e carretas se exibindo em manobras arriscadas. Aê, moleque! Tudo combinado para postar na internet. Quanta imprudência. Na Espanha, o maquinista estava a 190 km por hora. A maior tragédia ferroviária dos últimos 41 anos. Na Rússia, o bebê foi arremessado para o meio da estrada e quase foi atropelado. Que susto! Globocop no ar. Cenas dramáticas na Avenida Brasil. Uma briga entre passageiro e motorista acabou assim. O ônibus caiu do viaduto. 7 pessoas morreram. Cara, teve uma explosão agora aqui, cara. Olha a fumaceira. Nos céus do Rio, a fumaça negra deu sinal. Incêndio no depósito de combustíveis em Duque de Caxias. Uma pessoa morreu. Fumaça tóxica. No Memorial da América Latina, 24 bombeiros passaram mal. E a obra de Oscar Niemeyer ficou assim. O fogo destruiu também a loja de autopeças em Osasco. Câmeras a postos, de todos os ângulos, e na hora marcada, assistimos à implosão da Perimetral no Rio de Janeiro. A seguir, sinal de novos tempos? Este foi o ano em que a Igreja Católica virou de cabeça para baixo e renasceu. O novo caminho, simplicidade e humildade. Destaque para o Papa Francisco, a personalidade do ano. Uma cena inimaginável.
E quem poderia prever? O abraço histórico. A oração lado a lado, irmandade e fé, como nunca se viu antes. 2 papas juntos, unidos em nome da Igreja. Sinal de novos tempos? O céu desabou sobre Roma. Uma tempestade, uma das piores, segundo os romanos, dos últimos 10 anos. Num dia de chuva forte, a renúncia. O mundo católico entrou em choque. O Papa Bento XVI anunciava que deixaria o cargo. Há 600 anos não se ouvia uma notícia assim. A imprensa do mundo inteiro está aqui, uma grande concentração de jornalistas. Bento XVI alegou que estava fraco, sem vigor físico. Era mesmo uma missão difícil. Quantos desafios! Escândalos de pedofilia, divulgação de documentos privados, intrigas internas, corrupção, perda de fiéis. E qual seria a salvação? 8 anos de um papado conservador terminavam num gesto revolucionário. Bento XVI, aos quase 86 anos, deixa o pontificado e entra para a história. Foram dias de muitas especulações. Quem seria o novo Papa? Teve até torcida. E muita ansiedade até um momento tão esperado. Habemus Papa. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, in nomen imposuit Franciscum. De vossa paz. Mário Bergoglio, da Argentina, Papa Francisco. Ninguém esperava. O jesuíta argentino se torna o primeiro Papa Francisco da história e o primeiro não europeu no pontificado em mais de 1.200 anos. E foi mesmo inovador. O nome Francisco já indicava um novo período, simplicidade e humildade. Era o início de um pontificado surpreendente. Nos primeiros gestos, nas primeiras palavras, já um jeito próximo, natural. Fratelli e sorelle, buonasera. De batina branca, sem adornos nem joias. No peito, apenas o crucifixo de metal. O Papa que rejeitou os 300 metros quadrados do apartamento papal, que preferiu o anel de prata com banho dourado no lugar do ouro, que aboliu o carro de luxo, usou cada um desses símbolos para propor uma nova mentalidade. E com essa naturalidade desconcertante, o Papa Francisco arrebatou o Brasil. Na chegada para a Jornada Mundial da Juventude, que susto! O carro preso num engarrafamento e cercado pelos fiéis. Tranquilo, o Papa manteve o vidro aberto e retribuía o carinho dos fiéis. Assim foi por onde passava. Um mar de braços, acenos, bandeiras, saúda o Papa. Os gritos da multidão parecem ter saído de um show de rock. Euforia. Comoção. Eu tô feliz, eu tô emocionada. Ele me beijou, eu me ajoelhei. Carinho especial para as crianças. O Papa Francisco abençoa o neném. Estava chorando, parou de chorar. Francisco abençoou nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E o Espírito Santo. Amém. Ele deu a benção. Falou de solidariedade em bom português. Como diz o ditado, sempre se pode colocar mais água no feijão. Nada
esfriou o ânimo dos peregrinos. Nem a mudança de Guaratiba para Copacabana, nem a chuva. A fé de vocês é mais forte que o frio e a chuva. E Copacabana se transformou numa imensa igreja. 3 milhões de fiéis. O casamento está fora de moda. Está fora de moda? Com o mesmo bom humor, o Papa Francisco falou com exclusividade para o Fantástico. Bem-humorado, ele repetiu a brincadeira sobre a antiga rivalidade entre brasileiros e argentinos. E a rivalidade, creio que já está superada totalmente, porque hemos negociado bem. O Papa é argentino e Deus é brasileiro. E numa outra entrevista, uma declaração ganhou repercussão mundial. A resposta que ganhou as manchetes do mundo todo foi a pergunta sobre os gays, feita pela correspondente da Rede Globo, Ilse Scamparini. Come Sua Santità intende affrontare tutta la questione della lobby gay? Una persona gay che cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? E non si devono emarginare a queste persone per questo. Devono essere integrati in società. Foi uma jornada cheia de emoções. Na despedida, uma declaração sem palavras disse tudo. Celebridades em Foco. Quem atraiu todos os olhares neste ano que está terminando? Será que o dia toda tenta dar tudo tocado? Acostumado aos papéis de mocinho, Matheus Solano brilhou na criação de Félix, um vilão de arrancar gargalhadas. Jennifer Lawrence acabava de receber o Oscar de melhor atriz do ano. E caiu diante de telespectadores do mundo inteiro. Olho gordo? A blogueira cubana Ioane Sanches foi recebida na Bahia com protestos. Crítica do governo dos irmãos Castro, ela respondeu: Em meu país também quero essa democracia. Em 2013, quem não ouviu o maior sucesso da estrela do funk, Anitta? Poderosa mesmo foi Daniela Mercury. Revelou que estava apaixonada por uma mulher e se casou com ela. Angelina Jolie também causou polêmica. Com probabilidade de ter câncer de mama, ela decidiu tirar os 2 seios. O marido Brad Pitt apoiou. E até no velório de Nelson Mandela, uma fofoca planetária. Obama, entusiasmado com a bela premier da Dinamarca. E pela cara da Michelle, o homem mais poderoso do mundo teve que dar explicações em casa. A rainha Beatriz da Holanda abdicou em favor do filho. E uma argentina foi coroada a rainha consorte de Willem Alexander. O nosso rei Roberto Carlos se juntou a outros artistas para defender a autorização prévia para biografias. Que confusão! Censura ou direito à privacidade? O que eu acho é que tem que se conversar. No meio da enchente, um voluntário famoso, Zeca Pagodinho, fez comida, doou alimentos, colchões e solidariedade. A gente está aí desde 6 da manhã. Um crime registrado por vários ângulos. Quem matou o MC da Leste? Aos 81 anos, Agildo Ribeiro descobriu que tinha um filho. Ele tem alguns defeitos. Ele não bebe. Não fumo. E é do Vasco. Justin Bieber de passagem pelo Brasil. Que vergonha. Depois de uma série de grosserias, acabou autuado por pichar um muro. Fernanda Montenegro de passagem por Nova York. Que orgulho. A nossa grande atriz trouxe para casa o Emmy Internacional. A alegria de saber que a nossa televisão está lá. A nossa televisão é respeitada. Side by side. Emmy também para a novela Lado a Lado.
considerada a melhor do mundo inteiro neste ano que está terminando. Em 2013, descobrimos que até o país mais rico do mundo pode ficar com o nome sujo na praça. Os Estados Unidos tentaram se reerguer, mas velhos problemas assolaram a vida americana. Hino nacional americano na bela voz de Beyoncé. Gigantesca festa no centro do poder. 600 mil pessoas. Barack Obama, pronto para o segundo mandato. Mas o ano não seria fácil. Na maratona de Boston, a poucos metros da linha de chegada, 2 explosões. Oh my God. 3 mortos. Centenas de feridos. Os Estados Unidos, mais uma vez desafiados pelo terror. R$100 mil por uma pista. Nas fotos, 2 jovens de boné e mochila. Uma perseguição sem fim. O suspeito número 1 enfrenta a polícia e morre no hospital. O irmão dele consegue fugir. A gente vê agora os policiais ali fortemente armados. Estão vasculhando casa a casa, rua a rua, em busca do criminoso. Enfim, no quintal de uma casa, lentes especiais revelam o terrorista escondido dentro do barco. Muçulmanos de origem chechena, criados em solo americano. Tão jovens e tão perigosos. Por quê? Quantas tragédias sem explicação. Em Washington, medo até no prédio da Marinha. Um homem descontrolado vaga pelos corredores antes de disparar. 12 mortos. E em Los Angeles, pânico no aeroporto. Na TV, discussões acaloradas sobre o controle de armas. Promessas no Congresso. Essas tragédias precisam acabar. Todos concordam, mas a lei segue sem mudanças. Mas o vigia que matou o menino negro foi declarado inocente. Not guilty. Protestos em 100 cidades, de costa a costa. Poderia ter sido eu, diz Obama. O pequeno sósia sentou na cadeira presidencial, arrancou o sorriso. Mas o verdadeiro Obama, quantos sustos. O programa de saúde balançou. É o que acontece quando eu falo demais. E sem acordo com a oposição para aumentar o endividamento, o país parou. Parques, museus, até a Estátua da Liberdade fechada ao público. No último minuto, o acordo. O calote foi evitado. E o presidente voltou a sorrir. Bem-humorado, revelou o segredo do sucesso de Michelle. A franja. A seguir, a natureza em fúria. A natureza exibiu todo o seu poder em 2013. Encantou, assustou e destruiu. Imagens que não vamos esquecer. Tempestades, ciclones, um tornado mais feio do que o outro. E um dos maiores tufões da história. No Brasil, agora o campeão mundial de raios, enxurradas castigaram cidades de norte a sul. O governo decretou estado de emergência em todo o Espírito Santo. No Rio de Janeiro, o ano terminou. Um prédio desabou. O local tinha acabado de ser desocupado. E começou debaixo d'água. Sobrou alguma coisa na Baixada Fluminense? Quase nada. Só destroços que o rio pegou e jogou de volta.
A terra derreteu em Minas Gerais. Em Petrópolis. Uma família de 8 pessoas ficou soterrada. Na rodovia dos imigrantes. E não tinha jeito da gente voltar pra trás, foi um morro. Em Taiwan. O motorista escapou sem ferimentos. Em 2013, foi muita água. Muito calor. Um frio de rachar. Aqui em Nova York a temperatura é de 10 graus abaixo de zero. E o vento? O vento passou de 300 km por hora. O tornado devastou Oklahoma, nos Estados Unidos. A 100 por hora foi suficiente para destruir Taquarituba, em São Paulo. É, tornado, para aí. Para, é tornado, tô falando pra parar. Pelos 4 cantos do mundo, um tempo implacável. 2 anos de seca no Nordeste brasileiro. Tornados até na Itália, onde o velho Etna voltou a respirar. Nas Filipinas a terra tremeu. E em seguida veio o poderoso tufão. A 315 km por hora, Raihan matou quase 6 mil pessoas. Ficaram 10 milhões precisando de ajuda. E não há outra palavra para definir, eu peço desculpas, mas isso aqui está um inferno para essas pessoas. Na Rússia, um susto com impacto de bomba atômica. Um meteoro explodiu muito perto da Terra. As ondas de choque provocaram pânico e estragos. Foi por pouco. A Terra também pegou fogo. Estados Unidos, Austrália. Rio de Janeiro, 50 graus. Como se tira uma pizza que estava no forno. A primavera congelou a Europa. E os Estados Unidos, onde caiu neve até no deserto. Em Jerusalém e na Cisjordânia, isso não acontecia há 50 anos. Aqui, nevou em Curitiba e em toda a região sul. Uma paisagem que não se via por aqui há 15 anos. Afinal, vamos congelar ou derreter? Olhando lá de cima, tudo azul. Na falta de gravidade, dá até para brincar com água sem se molhar. Enquanto a sonda chinesa pesquisa a Lua, aqui embaixo os chineses estão sem ar para respirar. É muita poluição. A vida real, como nos filmes. Um homem-robô. Aranhas, cobras e lagartos. São réplicas perfeitas a serviço da ciência. O melhor robô dançarino do mundo é brasileiro. Máquinas e homens cada vez mais longe dos limites. O avião solar já funciona no escuro. O carro do futuro é mais veloz do que um avião. E muito além do Sol, uma nova aventura está começando. A sonda Voyager ultrapassou a fronteira depois de 40 anos em órbita. Fora do nosso sistema planetário, só Deus sabe o que ela vai encontrar. Mas está preparada. Carrega mensagens em 50 idiomas e imagens da Terra. Um cartão de visita capaz de fazer inveja a qualquer ET. 2013 teria sido o ano das mulheres. Elas brilharam na política, no mundo dos negócios. Mas também foram alvo da covardia nos 4 cantos do planeta. 3 mulheres, escravas. 10 anos presas nessa casa em Cleveland, Estados Unidos. Michelle Knight foi obrigada a fazer 5 abortos no cativeiro. Amanda Berry teve uma filha com o assassino, que se enforcou na cadeia. Na Arábia Saudita, as mulheres querem deixar para trás o passado, mas precisam lutar até para dirigir seus carros. A lei do governo islâmico não permite. Mas
como elas foram ousadas. Ah, as rebeldes de 2013. Em Davos, protestaram pelo fim da pobreza das mulheres. Sonhadoras. O governo russo não teve senso de humor o bastante para entender que foi um protesto pacífico. 30 ativistas presos. E lá no meio, a nossa gaúcha. Agora recebeu a anistia e só falta voltar para casa. Liberdade. Veio de Minas, a neta de escravos. Analfabeta. E Francisca é o nome dela. A beatificação da Inhaxica. Ela promoveu a fé e fez milagres. Em Jerusalém, as mulheres ganharam o direito de rezar no muro. Os judeus ultra-ortodoxos não gostaram. No comando, elas são carismáticas. Angela Merkel, a primeira-ministra alemã, é a mais poderosa da lista organizada pela revista Forbes. E na Coreia do Sul, quem imaginaria? A primeira mulher eleita presidente, Park Geun-hye. E a heroína da escola de Atlanta? Salvou as crianças da mira de um desequilibrado mental. Como? Contando seus problemas ao atirador. Nenhuma criança ferida. Jogo de cintura para dar inveja ao FBI. Mas não se engane, a força bruta ainda é o juiz de muitas mulheres. Na Índia, estupro nas ruas, no ônibus e até no acampamento. A população se revoltou. No Brasil, números assustadores. A cada hora e meia, uma mulher é assassinada no Brasil. A van ilegal era uma gangue sobre rodas. Os criminosos estupraram e roubaram suas vítimas. Em Minas Gerais, tornozeleiras eletrônicas avisam quando o agressor está por perto. Será que assim elas estarão protegidas? Mas quem protegeria Malala? A paquistanesa, tão menina, só queria estudar. Sobreviveu a um tiro na cabeça. Foi jurada de morte pelo regime talibã, mas encontrou abrigo no outro lado do mundo. Ganhou prêmios importantes e discursou na ONU para 500 crianças de diversos países. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Can change the world. Inflação, ataques à imprensa, tragédias. Na América Latina, um ano fora do tom. Passional, polêmico, dramático como um tango. A las 4:25 de la tarde, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Fim de uma era. 14 anos de poder terminaram em comoção nas ruas de Caracas. Quase 5 horas de cortejo e a multidão continua acompanhando a pé o carro que leva o corpo de Hugo Chávez. Funeral de 7 dias. Uma saudade sem fim e um país à beira do colapso. Inflação. Prateleiras vazias. Até papel higiênico foi importado. Na Venezuela, barato só a gasolina. 1 litro de água aqui em Caracas custa 8 vezes mais do que 1 litro de gasolina. Mas ao sul, a Argentina não consegue acertar o passo. O vai-vem na briga com a imprensa foi parar na justiça. E o grupo Clarim é obrigado a se desfazer de muitas emissoras. Liberdade de expressão ameaçada. E a volta do congelamento de preços. Quantas dores de cabeça para Cristina Kirchner. A presidente foi até internada para uma cirurgia no cérebro. Susto na Casa Rosada. Em La Paz, o espanto. Um senador boliviano fugindo no carro da embaixada brasileira, Evo Morales, não gostou nem um pouco. Mas a democracia trouxe surpresas. Nas Malvinas, eleitores disseram não ao tango. No plebiscito, escolheram a Inglaterra. Festa em clima de rock. E o Uruguai liberou geral? Casamento gay aprovado. E a maconha legalizada.
Nos palácios, uma dança das cadeiras. A oposição venceu no Paraguai. ¡Viva la República del Paraguay! E no Chile, a volta de Michelle Bachelet. Uma disputa apertada com uma amiga de infância, a candidata da situação. Na Venezuela, o eleito superou o antecessor. Na posse, Nicolás Maduro não teve sossego. Mas depois ganhou superpoderes. Ameaçou a imprensa. Criou o Ministério da Suprema Felicidade. O Dia da Lealdade ao Comandante. Mudou o Natal para novembro. E anunciou ao país as aparições de Chaves, que ele viu numa capela na forma de um passarinho. E silbou. E até no túnel do metrô. Es la mirada de la patria, que está en todos lados, inclusive en fenómenos que no tienen explicación. Chávez está en todas partes. Um fantasma que não deixa Maduro em paz. Ou seria o contrário? Crianças. O que estamos fazendo com elas? Este teria sido o ano da inocência roubada? Diante do perigo, da violência, mais uma vez elas nos surpreenderam e trouxeram a esperança de dias melhores. Polícia de emergência. Moça, por favor, tem um cara que está tentando roubar a minha casa. Não era trote. O menino de 12 anos estava escondido quando a polícia chegou e surpreendeu o ladrão. Foi quando eu saí da estante e falei: seu policial, tô aqui. O policial sacou a arma, pôs na cabeça dele e falou: vire e coloca a mão nas costas. Quanta coragem. Ethan também sobreviveu a 7 dias num cativeiro subterrâneo. O sequestrador foi morto quando desistiu de negociar a libertação do menino. Outras crianças não tiveram a mesma sorte. Caio queria ser jogador de futebol, sonho interrompido por uma bala perdida. Carole perdeu a vida ao tentar proteger o pai numa discussão. Ele não se perdoa. É culpa imensa. O atirador alegou legítima defesa, mas as imagens não mentem. O Brasil acompanhou as buscas pelo menino Joaquim. Tenho fé em Deus que meu filho está bem. Mas o corpo apareceu num rio. Desconhecidos prestaram homenagens. Dentro de casa estava o principal suspeito, o padrasto. O crime teria sido por ciúmes. No cartaz, a dura realidade. Quantas tragédias familiares. A polícia concluiu: Marcelo Pesseguini matou a família e foi à escola. Depois cometeu suicídio. Um crime bárbaro. Durante um assalto, o menino Brian se desespera. Eu quero morrer, não vou gritar, dice, não me mates, a minha mamãe não le mate. Os 2 suspeitos foram mortos na prisão. Decisão irresponsável. O motorista enfrenta a via alagada. O ônibus inunda. A água já estava assim, na altura do pescoço. O motorista foi o primeiro a deixar o veículo e não tentou retirar nenhuma criança. Giovana morreu. Esperança depois da tragédia. O casal que perdeu 2 filhas soterradas teve trigêmeos. O nascimento deles está aí para explicar que o amor é eterno. Um robô tirou um menino do isolamento. Mesmo internado, Grady continuou participando da vida da família e dos amigos, até vencer a doença. Uma cidade inteira se uniu para dar um dia especial para o pequeno Miles. Doente de câncer, ele venceu os inimigos ao lado do super-herói preferido. Herói também foi o menino Lucas. Ele devolveu a carteira com R$ 1.500 perdida na rua. Era todo o dinheiro de Dona Evanir. Um exemplo para os adultos. Bruna tinha um tumor e perdeu os cabelos. Caterine, solidária, doou parte dos seus. E aí, gostou? Ficou bonito? Uma expectativa real. Menina ou menino? O mundo inteiro acompanhou a gravidez do primeiro filho de Kate e William.
O Pequeno Príncipe nasceu. George Alexander Louis foi batizado com a tradicional roupinha de seda e rendas. Parecia um vestido. Mas quem tomou posse do trono não foi um menino nobre. Ele nem mora em palácio, mas atraiu os olhares pela inocência. Agiu como se estivesse na casa do avô, numa deliciosa travessura de criança. Alegria, suor e lágrimas. Quantas vitórias em 2013. Fomos às alturas, lutamos e vencemos. O galo cantou. Campeão das Américas, em casa. Mas foi preciso ter muita fé. Milagres? Um time desacreditado conquistou o Brasil. Campeão da Copa do Brasil. Consagração dos flamenguistas. Mas no brasileiro ninguém teve dúvidas. Cruzeiro, líder absoluto. Quantas emoções. Mas a esperança é verde. O Palmeiras deu a volta por cima. Campeão antecipado da Série B. Um sonho. Visca o Barça. Viva o Barcelona, ele disse. Neymar, ídolo no Barcelona. Agora eu sou europeu, né? Agora estou vestindo bem, passando frio de vez em quando. O craque apronta cada uma, parece até coisa de novela. Deu olé até na Valdirene. Ele tá só cobrando uma falta. Ih, deu olé. Na vida real, uma tragédia. Uma comemoração mortal na Bolívia. O sinalizador corintiano matou o adolescente Kevin Espada. 12 presos, meses de cadeia. Fatalidade? Na Arena Corinthians, uma estrutura de quase 500 toneladas despencou. 2 mortos. E também em Manaus, 2 operários perdem a vida trabalhando na obra da Copa. Brutalidade e covardia. A partida parou, a pancadaria não. Quantas brigas. E a luta que todo mundo queria ver. Anderson Silva provocou e levou a pior. O sexo frágil também foi a luta. As feras do tatame. Das 7 medalhas, 6 foram delas. 5 individuais e 1 por equipe. Mais feminino, impossível. E a força de nossas jogadoras. Imbatíveis. São tantas vitórias que é até difícil falar. NA campeã. NA campeã. Seleção de 9 taças. Gol do Brasil, Alexandra. Que grande jogo da Alexandra. Uma potência. Alexandra Nascimento desbancou as europeias. É a melhor do mundo no handball. Liderou nossa seleção dourada. Vitória inédita. Estou aqui festejando com a minha medalha de ouro o primeiro lugar mundial na Sérvia. Um fenômeno no mar de Portugal. Carlos Burle domina o paredão de água. Pode ser a maior onda já surfada. Foi um desafio pela vida. Maia Gabeira caiu. Enfrentou a morte engolida pelas ondas gigantes. Resgate dramático. Ela estende o braço, mas não consegue segurar o braço dele. E no instinto, agarra a corda. Quanta superação! Suzana Ribeiro mergulhou fundo. A doença não tirou a garra da pentacampeã de triatlo. Vitória emocionante no Mundial Paralímpico. Haja fôlego.
Daniel Dias e André Brasil encontraram um tesouro na piscina. Juntos, somaram 14 medalhas. E como nosso hino tocou no Mundial de Paratletismo. Terceiro lugar no quadro geral de medalhas. Foi uma disparada histórica. Alain Fonteles, ouro e recorde nos 200 metros rasos. Hoje eu sou o cara a ser batido. Velocidade, tetracampeão. Vettel rodopiou de felicidade. Até parado, foi veloz. O pit stop mais rápido de todos os tempos. 2 segundos. E fomos às alturas. Nosso Senhor dos Anéis, Arthur Zanetti. Argolas nas mãos. E magia dourada no ar. A seguir, adeus Mandela. Os inimigos voltaram a conversar depois de 30 anos. E o que aconteceu com o sopro de democracia que varreu o mundo árabe? Militares de volta aos céus do Egito. Recebidos com aplausos pela multidão insatisfeita. Crise econômica, autoritarismo. Tropas e tanques nas ruas do Cairo. O primeiro presidente eleito do Egito é preso pelos militares. Era o fim do breve governo de Mohamed Morsi. A Irmandade Muçulmana na clandestinidade e os partidários do governo deposto de volta para as ruas. Reação sangrenta dos militares. Foi uma tragédia. Policiais dispararam para todos os lados. Centenas, milhares de mortos. Seria um melancólico fim da Primavera Árabe? No outro lado do planeta, nervos à flor da pele. Testes nucleares da Coreia do Norte assustam o mundo. Treinamento militar e histeria coletiva. E ali, ao lado, os japoneses se preparam para o pior. A gente pode ver ali no pátio do Ministério da Defesa as baterias antimísseis. Os foguetes Patriot estão apontados em direção à Coreia do Norte. Em 2013, 2 antigos inimigos começam a se entender. Depois de eleições iranianas, renovação moderada. E quem diria, o acordo nuclear com as potências mundiais finalmente saiu. Pela primeira vez em 30 anos, um presidente americano telefona para o colega iraniano. Israel desconfia. Mas o mundo aplaude. As sanções começam a cair. Bilhões de dólares desbloqueados. A Organização Mundial do Comércio também consegue um acordo histórico. Na liderança, pela primeira vez, um brasileiro, o diplomata Roberto Azevedo. Mas a Europa mergulha ainda mais na crise econômica. Na Espanha, o desemprego bate recorde, protestos e nunca tantos franceses desempregados. Mas é com este mundo de tanta instabilidade que os ucranianos sonham. A maioria quer mesmo entrar na União Europeia e deixar para trás o passado de ex-república soviética. Protestos. E mais uma estátua de Lenin vai ao chão. A interminável guerra civil de sírios contra sírios. 100 mil mortos. E em 21 de agosto, o maior ataque químico dos últimos 25 anos. O mundo chocado com o horror dos gases venenosos. Quem seria o culpado? O governo ou os rebeldes? No meio da barbárie, um raro momento de felicidade.
Uma semana depois do ataque, o pai encontrou o filho Mohammed. E que falta ele vai fazer a este mundo tão cheio de conflitos? O grande conciliador Nelson Mandela se despediu aos 95 anos. Homenagens. Um aperto de mão histórico. De uma pequena aldeia na África, ele conquistou o mundo. E inspirou o coração de quem acredita na paz entre os homens. Emoções à flor da pele. Indignação, revolta, heroísmo. Acompanhamos tudo, bem de perto. Mais de 1.200 mortos. E depois de 17 dias, sob os escombros do edifício em Bangladesh, a jovem de 19 anos foi encontrada viva. E no fundo do mar da Nigéria, sinal de vida. O náufrago ficou 62 horas num bolsão de ar a 30 metros de profundidade. Na Itália, 300 imigrantes ilegais morreram. Mais um barco afundou. Imagens chocantes. Os ativistas gravaram tudo. Eles queriam salvar os Beagles. Até onde devemos ir em nome da ciência? A invasão do Instituto Royal deu o que falar. Tubarão! Ataque na praia. No Recife, a jovem de apenas 18 anos não teve chance. Tentativa desesperada de resgate. Fogo. No alto do prédio, a mãe grita por socorro. O filho de apenas 14 dias estava lá. E ele conseguiu. Que perigo! O menino do Rio deixou muita gente apavorada. De velocípede, descendo uma das vias mais movimentadas da cidade. Brincadeira? Na homenagem a Mandela, o tradutor não sabia a linguagem dos sinais. Com passagens pela polícia, acusado de estupro e homicídio, ficou bem ao lado dos grandes líderes. Na Bulgária, o líder político teve sorte, a pistola falhou e o atirador foi dominado. Revoltante. Médicos usavam dedos de silicone para marcar o ponto em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Que flagra! A câmera no capacete do motociclista gravou tudo. Pode levar, pode levar. Na fuga, um dos assaltantes foi baleado. Arrastões, selvageria, violência sem limites. Crimes revoltantes marcaram o presente e deixaram muitas dúvidas sobre o nosso futuro. 2013, um ano macabro? Os assaltos se multiplicaram. Uma dentista foi queimada até a morte no consultório invadido por assaltantes. Daniela estava grávida de 9 meses. 2 homens chegaram, balearam a moça e fugiram de moto. Os médicos só conseguiram salvar o bebê. Cidades do interior também foram alvo. No sinal fechado, o ataque. Assim, ficou o casal atingido dentro do carro por uma bomba caseira. Um policial atira e mata um inocente. O protesto foge do controle e vândalos comandam saques e bloqueiam uma rodovia federal. É mentira! Confrontos, violência dentro de casa, campo, estampada no prédio depois da invasão de universitários. Quanta destruição! Dezenas de arrastões em restaurantes. E entre os ladrões, adolescentes.
Em apenas um dia, a polícia apreendeu 384 menores. Manifestações pela redução da idade penal ganharam as ruas. Injustiça atrás das grades. Um foi confundido com o irmão. O outro teve os documentos usados por um traficante. Ninguém acreditava na inocência dos dois. Muito humilhante, demais. Homofobia. O motorista atropelou um gay de propósito. Estudante esfaqueado no campus da faculdade. Foi uma covardia que fizeram com ele. Foi legítima defesa, já era. Escolas e comércio fechados. Traficantes voltaram a aterrorizar comunidades pacificadas. A polícia fora da lei. Cenas do crime alteradas. Provas forjadas. Um dos policiais, com um aceno de cabeça, confirma que o rapaz não estava armado. Onde está Amarildo? Mais de 20 homens da PM responsabilizados por sequestro, tortura e morte do ajudante de pedreiro. O crime provocou comoção nacional. A perigosa mistura de álcool e direção. O ciclista teve um dos braços decepado ao ser atropelado. O motorista fugiu do local e atirou o braço da vítima num rio. Uma onda de ataques aterrorizou Santa Catarina. Postos e carros da polícia foram alvejados. Ônibus queimados. Então não quer ir pra casa descansar, e como é que faz? A barbárie se repetiu em Campo Grande. Crimes famosos tiveram desfechos nos tribunais. Policiais condenados pela morte da juíza que investigava grupos de extermínio. O massacre do Carandiru. Mais de 600 anos de prisão para cada um dos 25 homens da tropa de elite de São Paulo. O crime compensa? O ex-goleiro do Flamengo confessou. Você sabia que a Elisa Samúdio ia morrer? Sabia e imaginava. Pela lei, terá direito ao regime semiaberto em 3 anos. A médica Virgínia Helena Soares de Souza foi denunciada por antecipar a morte de pacientes. A verdade, né? Ela requer tempo e ela vai aparecer. Os médicos atestam que o juiz Nicolau não precisa de prisão domiciliar e ele termina o ano na cadeia. A seguir, talentos que deixam saudades. Era apenas uma noite de festa. Se transformou numa jornada de horror. O incêndio de Santa Maria. Nunca vivemos tamanha tragédia. Um drama sem precedentes na história do Brasil. No meio do show da banda Gurizada Fandangueira, o vocalista usou um artefato pirotécnico. Em questão de segundos, as labaredas foram tomando conta do teto. Os extintores não funcionaram. Saída? Só havia uma. E a boate? Superlotada e com o alvará vencido. Nunca tantas pessoas morreram em uma casa noturna no país. A Marina, a Jéssica e a Débora ainda não foram encontradas. Nem Vitória, nem Gilmara, nem Andriele, nem Flávia. Perderam filhos, primos, irmãos, namorados. A maioria jovens com menos de 25 anos. Muitos deram a vida tentando salvar os amigos. Eternos heróis. E revolta. O que dizer aos pais? Eu não sei o que dizer. Mas eles sabem o que perderam. Dona Elaine, 2 filhos. Só Deus vai me dizer a cada dia se eu vou ter reforço. O pai de Jéssica veio de longe. Busquei morta dentro
caixão. É uma tristeza profunda. Perdas e despedidas sem fim. Vai com Deus, amigo. Cristina esteve entre a vida e a morte. 4 meses depois, finalmente foi para casa. Mas a lembrança dos que se foram ainda está lá, como uma cicatriz no coração da cidade. Vozes lindas se calaram em 2013. Talentos que saíram de cena e nos deixaram cheios de saudades. Copacabana, princesinha. Eu só quero amor. Um menino tão lindo, tão lindo. Xodó pra mim, do meu jeito assim, e alegre. A gente vai ficar aqui feito dois de pau? Uma vida sem amor é uma vida sem sentido. Estarei feliz aonde for, se você estiver comigo. Ela estava ali sozinha, querendo atenção e alguém pra conversar. Você deixou ela de lado, vai pagar pela bancada, pode acreditar, então. Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. And returning power to the people. Olha a lua mansa se derramar, ao luar descansa o meu caminhar. Seu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz. Por onde for, quero ser teu pai. Escarlate. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Colombina, ela só combina com a prata, com a luz do sol. Mandou uma carta pra me avisar. Eu conheço o King Cobra. Ele vai ressurgir das cinzas, do pó. De noite eu rondo a cidade a te procurar. Eu acho chato morrer. Eu já morri uma vez, é horrível. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Com a sua liberdade, sonho do meu céu a estrela. Não me amola, me deixa em paz. A madrugada fria e a soledade, melancolia. Pelo menos uma coisa que a vida nos dá, uma coisa boa. A liberdade. Doing a modern dance. No prisoners! No prisoners! Maybe I should go to Tanganyika, where the rivers run down mountains tall and steep, or go to India to study chants and lose romance to a mantra's dance. I need a guru. I need some law. Explain to me the things we saw. Why it always comes to this. It's all downhill after the first kiss. Out of the night that covers me, I'm unafraid. I believe. I thank whatever gods may be. 9,000 days were set aside. 9,000 days of destiny. 9,000 days to thank God wherever they may be. Retrospectiva 2013.